tarde. Que delícia ver isso aqui cheio. Obrigada, uma honra saber que vocês estão interessados em saber como precificar o produto de vocês. Bom, eu sou Patrícia Leal, sou diretora de precificação e meios de pagamento no Mercado Pago. A gente veio falar para vocês como que precificar o produto, né? Vocês estão aqui, tiveram uma ideia de ter um negócio, de montar esse negócio, de vender no Mercado Livre, e agora? Vou cobrar quanto, né? Então, a gente veio dar algumas dicas aqui para você. Boa tarde, prazer a todos. Sou a Juliana Vecchiato. A gente veio aqui para tentar ajudar vocês aí nesse dia a dia de precificação de produtos e rentabilidade do negócio de vocês, para que vocês possam crescer cada vez mais e ter um negócio cada vez mais sustentável, que vocês possam estar sempre aqui com a gente no Meli Experience e aproveitem todo o conteúdo que tem pela frente. Bora lá? Bora. Então, vamos começar a falar de custos fixos. Bom, como o próprio nome diz, ele é fixo, ele não muda, né? Então, independente da quantidade de vendas, o valor é o mesmo. Então, a gente fala que esse é um custo que é importante escalar. O que é escalar? É quanto mais a gente vende, menor é o custo no valor unitário. Então, vou dar exemplo. Aluguel. O aluguel, se vocês têm ou trabalham em casa, ou têm uma lojinha física, esse aluguel ele não muda. Se vender um produto, vender 1000 produtos, no final do mês a conta vai chegar. Internet, telefone, conta de água, de luz. Esses são custos que são fixos, né? Então, primeira dica importante é, tenham claro, né, quais são todos esses custos e façam uma conta de soma todos esses custos e divide pela quantidade de vendas que vocês fazem no período, para vocês terem o que a gente chama de custo unitário. Tá? Então, essa é a primeira componente do preço. Tá bom? Depois, vem os custos variáveis. Então, o nome também já é autoexplicativo, né? O custo ele varia conforme varia a quantidade de venda. Então, quanto mais eu vendo, mais eu tenho custos. Então, você tem aí o custo, de repente, você contrata pessoas para produzir alguma coisa, né? Quanto mais você produz, mais você precisa de mão de obra, né? Algum insumo que você compra para produzir aquele produto, também ele é variável, tá? A própria sazonalidade, né, o custo de matéria-prima, de repente ele custa mais caro em um momento, menos em outro momento, a depender aí do período do ano, né? Então, aqui, esse custo ele vai aumentar sempre que aumentar as vendas e vai reduzir quando reduzir as vendas. Então, também é importante saber esses custos aqui de forma unitária. Então, a gente tem os custos fixos, como se a gente fosse empilhando, né? Depois, a gente coloca os custos variáveis. Isso é composição de custo. Então, aquilo ali é custo. Se você vender por esse valor, você paga seus custos, você não tem lucro. Você só pagou o custo que ele te gerou. Tá? Aí a gente vem com a margem, né, que é bom. Isso aqui é o que vai entrar aqui no bolso de vocês. Né? Então, quanto que eu vou colocar de margem depois dos custos? Então, aí depois a Ju vai mostrar alguns exemplos que vai ficar bem visual para vocês entenderem. Né? Geralmente a gente fala com percentual, quantos % de lucro a gente quer ter. Então, coloca. E aí tem alguns outros fatores que a gente vai dar algumas dicas mais para frente também, que não basta o desejo, né? Eu desejo que minha margem seja... Quem aqui não quer ganhar mais, né? Todo mundo. Mas tem algumas dicas importantes que têm que ser levadas em consideração. Então, empilhou custo fixo, custo variável e a margem, e aí você tem a composição do preço do produto. Tá? Então, é importante você definir o preço, mas você olhar também como que os concorrentes estão precificando, né? Senão, a gente pode colocar o preço que a gente quiser, né? Mas o importante também é vender. Então, a gente também vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas é importante a gente olhar um pouco para a concorrência também, tá bom? Vou passar para a Ju. Um pouco de mapear todos esses custos é para vocês justamente se prepararem para os momentos sazonais, né? Você vai ter um momento de pico de vendas no ano, um momento talvez de vale, né? Vem uma Black Friday, como que você se programa para ter mais estoque disponível, seja do seu produto pronto ou da sua matéria-prima para poder produzi-lo. Então, como que você organiza esses custos para que nos momentos em que você tenha
um caixa mais saudável e você consiga se planejar para essas datas. Aquele mês que você vai ter uma menor rentabilidade, que você vai vender menos, como que você garante um caixa nos meses anteriores? Tá? Passando aqui um pouco, a gente traz um exemplo. Né? Então, primeiro os custos fixos. Então, ali vem o aluguel, vem as contas de consumos, vem os impostos. Né? Por que é importante vocês estarem muito atentos aos impostos? Existem as fases do ano, que alguns deles afetam mais o caixa de vocês. E eles vão existir. Né? Uma vez que a gente tem ali os 5.000 de fixos, você vem para os variáveis, né? A gente está falando ali de um custo de aquisição da matéria-prima de R$7.000, ou seja, R$70 ali para a gente ter cada uma daquelas unidades. O custo de mão de obra, né? O custo de mão de obra é importante ter ele muito claro, justamente porque na sazonalidade talvez você precise de uma pessoa a mais. Né? E aí como que você vai diluir as suas vendas em tudo isso? E você vai ter que enviar esse produto. Né? Ou você vai mandar ele pelo correio, ou você pode usar uma empresa de logística, que seja o nosso próprio Mercado Livre. Ter tudo isso muito mapeado. Quando vocês chegam no custo total, o que é super importante? Quanto me custa cada unidade desse produto? Né? Uma vez que vocês têm mapeados o custo unitário, é o momento da gente conseguir montar a nossa margem. Se a gente vender o produto aqui por menos do que R$200, a gente está tendo prejuízo na nossa operação. Aqui a gente traz um exemplo. Né? Então, o custo fixo eram R$5.000 pelas 100 unidades. Né? Isso dá R$50 para cada uma delas. A gente tem o custo variável, que gerava ali ao redor dos R$15.000, ou seja, a gente tem mais R$150. E a gente fez 3 cenários de margem. Uma margem de R$10 por produto, uma margem de 30 e uma margem de 50. Tá? O que é super importante na hora de definir a margem? Como o meu concorrente está se posicionando? Como que a loja que vende o mesmo produto que eu, ou um produto similar, está colocando preço nesse produto? Se você colocar um preço muito alto, você vai ficar com o estoque parado. Se você colocar um preço muito baixo, você pode ter até a falta de um estoque. Né? Ou não ter a rentabilidade. Imagina que aqui todo mundo quer ter rentabilidade no negócio. Então, menos do que R$200, você não está ganhando nada. Está perdendo dinheiro, está tendo um prejuízo na sua operação. Acima disso, é onde você ganha a sua margem. Tá? Aqui a gente traz um exemplo. Se a gente tivesse vendido o nosso produto a R$250, garantindo R$50 de margem, digamos que a gente vendeu 90% do estoque, 90 unidades foram vendidas. A gente teria gerado um fluxo de R$22.250. A gente teve um custo para produzir, foram uns R$18.000, sobrariam R$4.250. Mas tem um porém. Lembra que tem 10 unidades que vocês ou adquiriram ou que produziram que não foram vendidas, mas o custo delas existiu. Né? Ter muito estoque parado também passa a ser um tema importante. Não tenham muito estoque, né? Porque isso aqui é um dinheiro parado na empresa de vocês. Então, se a gente tira essas unidades vendidas, aqueles 4.250 passam a ser 2.250. Então, na hora de determinar o preço, podemos ter muito estoque parado? Não. Se for uma mercadoria perecível, mais difícil ainda, porque você pode perder essa mercadoria. Como colocar um preço adequado que você consiga fazer as vendas dentro do que você imagina, sem impactar, seja um estoque muito grande, ou seja, não ter a mercadoria para vender. Né? As duas coisas não são boas. Como chegar num equilíbrio de margem, de rentabilidade para o seu negócio que seja sustentável a médio e longo prazo. Acho que aqui ninguém quer tomar loja de curto prazo. Né? A ideia é que os negócios de vocês prosperem. Então, na hora de fazer, vamos separar custo fixo, custo variável e a margem. Mas não se esqueça sempre de olhar como o concorrente está se posicionando. Não esqueçam de ver exatamente se o estoque de vocês está preparado para aquela data sazonal. As datas sazonais são as datas de maior dificuldade. Né? Você pode estar com estoque muito alto ou muito baixo para uma data que é super importante. Né? Depende muito do produto de cada um, mas Black Friday está aí. Será que o estoque de vocês está adequado para Black Friday? Será que o preço está próximo do que o mercado está fazendo? Será que a gente está com as quantidades adequadas? Então, esse é super importante na hora da gente definir aquele que vai ser o nosso preço. Tá bom? Bom, falando um pouco mais aqui de preço, como eu comentei antes, né, a gente não pode colocar margem sendo aquele nosso desejo de lucro. Né?
Então, e tem momentos também de oportunidade, né? Como a Ju falou, tem a sazonalidade, mas tem alguns picos de oportunidade. Não sei se vocês lembram quando estava na moda aqueles fidget spinners que rodavam assim na mão, aquelas bolinhas. Aquilo vendeu em algum momento. Então, naquele momento, os preços aumentaram, porque aumentou a demanda daquele produto. Então, quem vendeu aquele produto vendeu muito bem naquela época, né? Hoje, eu confesso que eu tenho um monte parado lá em casa, que minha filha não se interessa mais. Então, hoje, imagino que isso daí já não pode ser cobrado com o valor que era cobrado naquele momento, né? E como esse produto que eu estou dizendo, tem vários exemplos desse. E isso também acontece em momentos sazonais do ano, né? Dependendo do que você vende, você vende roupas de praia, né? Não é o ano inteiro que você vende isso. Então, é super importante estar atento também a essa sazonalidade. Olhando também para a sazonalidade, é importante quando vocês vão comprar o produto ou o insumo, né, que vocês precisam. Então, fazer estoque com antecipação, por exemplo, é importante, né, porque vocês esperarem chegar na data. Por exemplo, agora a coisa de Natal. Né, imagino que quem trabalha com isso está estocando já faz um bom tempo. Né? Por quê? Se a gente for agora, que a gente está praticamente em outubro, comprar coisas de Natal vai estar mais caro. Né? Então, é importante que vocês façam esse planejamento para cada uma das coisas que vocês adquirem, né? Para poder fazer as vendas, para vocês pagarem menos. Aí os custos de vocês serão menores. Tá? E aí, quando vocês forem colocar margem, olhar para a concorrência. Né? Como que a concorrência está vendendo? Quanto que eles estão cobrando? O produto desse concorrente é similar ao meu? Né? E o que é similar? Não é só vender a mesma camiseta, por exemplo. Mas a qualidade daquele produto é o mesmo, o serviço prestado é o mesmo. Né? Então, é importante também estar sempre muito atento a como a concorrência está se posicionando para o preço de vocês não ficarem muito fora disso, nem muito barato e nem muito caro. Outro ponto importante que a Ju já trouxe também é o tema do estoque. Estoque não vendido é dinheiro parado. Então, é super, super importante vocês controlarem o estoque de vocês. Tá? Porque, senão, aquele dinheiro parado ali não rende. Né? Então, o dinheiro bom é dinheiro rendendo. Então, controlem o estoque, fiquem atentos se vocês estão, de fato, adquirindo a quantidade ideal, não pode nem faltar e nem sobrar, porque, senão, isso daqui vai pegar na conta de vocês no final. E aí tem um detalhe, que são os meios de pagamento. Hoje em dia são muitos, né? Antigamente, a dinheiro, vai lá, paga, troco, tal. Hoje em dia, além do dinheiro, a gente tem uma série de outros, né? O Pix, que é muito usado, né? Então, tem que estar atento. O Pix, maiormente, ele é um produto oferecido de forma gratuita, mas dependendo de onde é feito o Pix, né? O Pix pode ser feito na maquininha, no QR Code, ele pode, sim, ter um custo, então fiquem atentos a isso. Tem o cartão, então, se uma venda é feita no débito, ela tem um custo para vocês. Se ela é feita no crédito, ela tem outro custo para vocês. Se ela é feita à vista, é um custo. Parcelado, é outro custo. Então, fiquem atentos aos custos para que vocês também possam colocar isso no preço de venda de vocês. Tá? Então, saber se você vai vender parcelado, oferecer essa forma de pagamento, quanto que você está sendo cobrado por isso. Tá? Isso é super importante. Esses são, a gente brinca que são custos ocultos, né? Aqueles custos menores, às vezes a gente fala, não, isso aqui é só R$1 aqui, 1 centavo ali, mas no final, quando você soma, né, de centavo a centavo, isso vai dando impacto. Então, fiquem atentos também às formas de pagamento que vocês utilizam e a forma de pagamento que vocês oferecem, à vista, parcelado, débito, crédito, Pix. Super importante considerar isso daqui, que compõe também os custos que vocês têm, tá bom? Acho que tem um ponto aqui também que é o seguinte, né? Se você tiver um produto de valor agregado mais alto e você não ofertar um parcelamento, provavelmente o seu futuro consumidor pode buscar outra loja. Porque, às vezes, um produto de valor mais alto, as pessoas precisam do parcelamento. Só vender à vista ou só oferecer um Pix não seja suficiente para que aquela pessoa consiga comprar aquele produto. Né? Um produto de 500, de R$1.000, as pessoas não vão, provavelmente, pagar à vista. Eles vão buscar uma forma de parcelar em 2, 3, 4 vezes. Então, na hora de olhar a concorrência, também é super importante olhar como a minha concorrência oferta de meios de pagamento. Quais são as possibilidades que o cliente tem
de comprar aquele produto. É à vista, é parcelado em até 6, né? Não necessariamente precisa ser até 12 vezes. Né? Um produto de valor menor pode ser um parcelamento limitado. Mas não deixem de ofertar e não deixem de olhar o que os concorrentes estão fazendo, não só no preço, mas nas formas de pagamento. O Pix recebe mais rápido, com certeza, né? Não tem custo, ou o custo é muito baixo. Mas, dependendo do valor do produto, você pode perder uma venda. E aqui não é a ideia. A ideia é que vocês consigam vender cada vez mais, ofertando todo o leque de possibilidades que existe hoje no mercado brasileiro, que não é pouco. Tá? Então, não se esqueçam dos custos, mas é importante olhar, porque no final você pode acabar perdendo uma venda. Okay? Vou dar mais uma dica, Ju, que além desse tema que a Ju está falando do parcelado, tem o prazo de recebimento de vocês também. Né? Quando vocês pagam com meio de pagamento de cartão, por exemplo, existe um prazo de recebimento para vocês. Então, se vocês recebem isso de forma antecipada, né, a depender aí da necessidade do fluxo de caixa de cada um de vocês, recebendo isso de forma antecipada, é dinheiro que vocês têm na mão para poder comprar mais mercadoria, né, para fazer girar. Né? Isso é exatamente o fluxo de caixa, o dinheiro que vocês têm ali para conseguir fazer girar o negócio de vocês. Então, atenção também ao prazo que vocês recebem. Tá? Então, para quem precisa receber de forma antecipada, pode ser uma vantagem aí. E aí, seguindo... como que a gente garante um fluxo de caixa saudável para a nossa empresa? Né? Então, a gente falou ali primeiro de como controlar esses custos fixos e variáveis. Né? Então, ter muito claro todos os custos que oneram o negócio de vocês, independente de quais sejam. Qual que é a nossa margem e preço de venda do produto, e aí olhando a nossa concorrência, olhando as formas de pagamento, olhando tudo aquilo que o mercado oferece de produtos iguais, similares. Aí tem uma pergunta super importante aqui para vocês. Né? Vocês são empreendedores. Quem aqui define um valor por mês de salário de vocês? Por que o salário é super importante? Aí alguns levantaram a mão, isso é super importante. Se vocês não tiverem um salário, é onde pode gerar um grande problema dos empreendedores no Brasil, que é como você controla os seus gastos pessoais dos gastos da sua empresa. Pode parecer uma coisa simples, mas algo muito importante é: tenha uma conta para a sua empresa e tenha uma conta para vocês. Porque o aluguel da sua casa tem que ser pago com a sua renda. O aluguel da sua empresa precisa ser pago com as receitas da sua empresa. Né? Então, separem essas contas. Essa é uma grande dor de grande parte dos empreendedores no Brasil e é onde geram os maiores problemas. Então, não dá para você, no momento de sobra de caixa, achar que você pode trocar o seu carro na pessoa física. Né? É muito importante separar o que é a sua pessoa física, você, com a sua família, na sua casa, e o que é você na pessoa jurídica. Né? Essas contas, separem elas, para que, de fato, de cada lado você tenha os seus custos da sua empresa, aquele caixa que você gera, como que você consegue que aquele caixa gerado sustente a sua empresa mensalmente, gere o seu fluxo, e como que a sua conta pessoal vai conseguir cobrir os custos da sua casa. Todo mundo aqui tem que viver, tem família, tem o famoso boleto para pagar, mas determine o seu salário. Né? Não esqueça nunca de que vocês também são um funcionário, que vocês também precisam ter um salário, porque senão é onde as coisas podem começar a se misturar e é onde vai faltar dinheiro de algum dos lados. Né? Não pode faltar de nenhum deles. Como que equilibra isso determinando um salário? Né? A conta da sua empresa não pode pagar suas contas pessoais de troca de um carro ou alguma coisa. Óbvio, você pode ter um momento ali que você vai precisar? Sim, mas isso não pode ser algo recorrente. Porque a hora que isso acontece, é onde provavelmente sua empresa vai ficar no vermelho e aí o seu negócio pode acabar indo quebrando, e que não é a ideia de ninguém aqui. Pelo contrário, é que vocês cresçam e se desenvolvam cada vez mais. Um outro ponto é o controle de gastos. Né? Às vezes a gente fala, ah, não, mas isso aqui custou 20, 10 reais. Tudo precisa ser controlado. Vocês podem controlar isso num caderno, numa folha, num Excel, numa ferramenta. Controlem cada gasto de vocês. Tanto na vida pessoal quanto na empresa, é super importante que tenha ali. Gastei 10 reais para comprar uma fita crepe, gastei 10 reais numa caneta. Anotem, porque essas coisas pequenas no final do mês geram um valor muito grande. Né? Então, tudo que vocês gastarem precisa ser registrado. Se vocês não registrarem, talvez vai chegar no final do mês e vai faltar ali 200, 300 reais. E a hora que vocês forem ver, são coisas pequenas, porque as coisas grandes vocês vão lembrar. Mas essas coisas menores é onde a gente acaba perdendo o controle.
né? Isso vale para a nossa vida pessoal. E para a empresa, mais ainda, porque você vai ter temas pontuais que você vai precisar comprar ali um dia, que ou quebrou alguma coisa, ou exigiu uma manutenção, ou precisou de um adicional. Pode ser uma folha sulfite, gente. Anotem. E aí, como anotar, não tem problema. Pode ser da melhor forma que vocês acharem, né? Não existe modelo ideal. Existe ter o controle, né? Controlar os gastos é super importante. E acho que um último ponto é como que vocês planejam as compras dos produtos, da matéria-prima, de acordo com a sazonalidade. Por que isso? No momento que você tiver um caixa maior, você vai poder ter um poder de negociação com um fornecedor diferente, né? Então, uma coisa é você comprar 100 unidades todo mês. Aquele mês que você gerou um caixa maior e que você sabe que vem uma Black Friday, você sabe que vem um Natal, por que já não investir nesse estoque antes, né? Foi o que a Patrícia comentou antes. Se você deixar muito perto, você vai pagar mais caro. Se você conseguir comprar com uma antecedência maior, fora de um pico de valor, você vai pagar menos. Quanto mais unidades você comprar, ou mais matéria-prima, você vai poder ter um poder de negociação mais alto. Uma coisa é você ir lá fazer uma compra de R$500, a outra é fazer uma de R$2.000, né? Então, se planejem nas datas do ano para que vocês consigam efetivamente ter esses poderes de negociação. Uma empresa com fluxo de caixa saudável, no momento que ela talvez precise, né, a gente tem aqui com o mercado crédito também, vai ser mais fácil você conseguir, talvez, um empréstimo, se você precisar, para comprar uma máquina, para expandir o seu negócio, porque no final todo mundo vai olhar como é o fluxo de caixa dessa empresa. Ele é saudável, né? Ele é um fluxo de caixa que vai gerar frutos para daqui a 2 anos, para daqui a 1 ano. Tudo isso é olhado, né? E assim como o seu fornecedor pode te dar uma margem melhor, né, na hora de você comprar um produto. Se você precisar de 100, de 200, e se você usa o seu fornecedor com frequência, você vai poder ter o poder de negociação diferente. Então, planejem o fluxo de caixa de vocês, né? Registrem esses gastos. Não é só definir o preço do produto no mês. É muito mais do que isso, né? O fluxo de caixa é o controle, né? Toda empresa precisa de um controle. Como que a gente controla isso? Pode ser da forma que vocês acharem que é mais fácil, tá? Então, toda empresa precisa ter, para que ela tenha tranquilidade na hora do vale de vendas, né? Tem o pico de Natal e janeiro. Tem muita gente viajando, tem menos custo porque as pessoas estão pagando os impostos ali de começo de ano. Como que a gente faz o nosso negócio sobreviver em janeiro? Como que a gente garante sustentabilidade para que nesses meses de vale ao longo do ano a gente consiga ter um crescimento e consiga pagar aquelas contas? Vão ter meses que o negócio provavelmente vai gerar uma margem para zerar, deixar no 0 a 0. Agora, nos meses que a gente gerar esse caixa, como que a gente pensa no reinvestimento? Como que a gente adquire um novo material? Como que a gente adquire uma máquina nova se precisar? Ou que compre, que aumente o espaço onde a gente está disponível hoje. Tá bom? Aqui, voltando só um pouco na parte de gastos, então o salário, né? Todo empreendedor é um funcionário da própria empresa. Separem essas contas, né? Eu acabei, acho que, adiantando um pouco, mas separem esse salário para vocês. Vocês precisam de um salário, né? Num segundo momento, separe a conta pessoal da conta da sua empresa. É uma grande dor que todo empreendedor tem no Brasil, né? Acho que não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, façam a separação para que, de fato, uma coisa esteja de um lado e a sua conta da sua empresa esteja do outro. Misturar essas duas coisas, não queremos que isso aconteça, mas queremos que vocês lembrem da gente lá na frente, dizendo, putz, ainda bem que a gente começou a separar, porque, de fato, isso aqui pode se tornar um problema, tá? E o controle de gastos é aquilo, pode ser um caderno, pode ser um papel, aonde vocês acharem melhor, façam esse controle, porque vai fazer diferença lá na frente, vocês vão conseguir se planejar melhor e vão conseguir ter um negócio sustentável a médio e longo prazo, tá bom? E aí, um pouco para a gente fechar, a gente vai trazer aqui umas dicas finais. Bom, vocês viram que a gente falou bastante de custos e controle, né? Acho que se vocês tiverem que sair com uma mensagem, né, daqui de forma simples, é o controle de custos. Isso é super importante, essa é a base da precificação, tá? Então, custos fixos, aqueles que não variam com a quantidade de vendas. Ele é o que ele é. Exemplo, aluguel, tá? Custos variáveis são aqueles que variam de acordo com a quantidade de vendas.
Então, custos fixos mais custos variáveis compõem a base do preço. Depois a gente tem a margem, né? O quanto a gente quer ter de lucro, né? Isso compõe o preço do produto. Tá? Sempre importante observar alguns outros aspectos. A gente falou aqui de concorrência, a gente falou aqui de controle de estoque, né? E aí, mais para a gente fechar, o tema do salário de vocês. Então, não se esqueçam de ter esse salário, revisem o salário com a frequência necessária que vocês precisarem daqui para frente. Façam o controle de gastos, né? Controlem muito perto os gastos de vocês, independente de qual é o tamanho desse gasto, de qual é a recorrência dele. Se preparem para a sazonalidade, né? Seja o pico de vendas ou seja o vale. A sazonalidade impacta todo o negócio no Brasil, impacta a gente quanto companhia também, né? Existe um pico de Black Friday, um pico de Natal. Em janeiro a gente sabe que tem uma redução. Como que a gente sobrevive em janeiro, né? Como que a gente se prepara para novembro e dezembro? Planejamento financeiro, né? Uma empresa com planejamento financeiro saudável, com planejamento financeiro, gastos controlados, preço de venda ok, você vai conseguir se planejar para fazer uma aquisição de um produto novo, uma aquisição de uma nova máquina, uma expansão, se você precisar. E, por último, tenha um negócio saudável, né? A gente, quanto companhia, o que quer é poder vê-los aqui muitos anos no Meli Experience, que vocês tenham um negócio saudável e sustentável. O empreendedor ele tem muita coragem de empreender no Brasil. O que a gente quer é que os empreendedores prosperem, né? E, para vocês prosperarem, criem um negócio saudável, sustentável, que gere rentabilidade não só para amanhã, mas para daqui a muitos anos. Né? Um ano de cada vez, sim, mas o que a gente quer é ver vocês crescendo cada vez mais e vindo aqui conhecer, ter outros conteúdos que possam ajudá-los a ter um negócio cada dia mais sustentável. Acho que, fechando aqui do meu lado, acho que o mais importante é que vocês sejam felizes nos negócios de vocês. Não é só controlar, não é só definir preço, mas sejam felizes naquilo que vocês fazem. Com toda certeza, eu sou muito feliz naquilo que eu faço. O que a gente espera é que vocês sejam e cresçam cada vez mais aqui com a gente. Obrigada. Bom, obrigada e aproveitem aí o Meli Experience.